Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da aula de hoje, dia 22/10, aula de língua portuguesa sobre adjetivos. Nas últimas aulas, nós temos revisado as classes de palavras. Nós concluímos na semana passada o estudo do artigo e do substantivo. E vimos como essas palavras estão interligadas. O substantivo ele é a nossa base. E a partir dele, nós colocamos um artigo para funcionar como um determinante. E usamos o adjetivo, que funciona como uma palavra que qualifica, que caracteriza o substantivo. Ou seja, tanto o artigo que nós já estudamos, quanto os adjetivos que estaremos começando hoje, estão diretamente relacionados ao substantivo. Então, o adjetivo, no geral, ele tem como função atribuir características ao substantivo. Ele vai caracterizar, ele vai mostrar qualidades, defeitos, alguma característica para aquele substantivo. Seria uma forma de você sair do comum. Não é só uma menina, é uma menina bonita. Não é só uma caneta, é uma caneta verde. Então, você vai atribuir características ao substantivo de modo que ele se torne único, que ele se torne uma característica particular, né? Um elemento diferente dos demais. Nós vamos identificar que os adjetivos eles podem se classificar de 4 formas diferentes. Lembram do substantivo? Simples, composto, abstrato, concreto. Então, o adjetivo ele também possui algumas classificações. Ele é chamado de substantivo simples, de adjetivo simples, quando ele possui apenas um radical. Por exemplo, pobre, magro. Aquele menino é pobre, aquela garota é magra. Então, eu tenho um único radical trabalhando aí a ideia do adjetivo. Quando ele é composto, significa que 2 radicais foram utilizados. Então, eu tenho agora uma característica composta. Por exemplo, aquele menino é luso-brasileiro. Luso faz referência a Portugal, né? Então, ele é luso-brasileiro. Ele tem ali cidadania portuguesa e brasileira. Isso é super interessante, né? Essa revista é super interessante. Super interessante é uma palavra composta. Então, nós temos aqui 2 radicais formando o adjetivo. É uma espécie de substantivo composto. É a mesma noção que nós tivemos do substantivo, né? Simples, um único radical, composto, um único radical. E vai funcionar dessa forma também para os substantivos primitivos e derivados. Primitivos é a nossa base. Por exemplo, alegre. E lembrar que alegre veio do substantivo alegria. Branco. Branco é o nosso primitivo. E ele veio ali da palavra esbranquiçado, né? Ou pode ainda derivar a palavra esbranquiçado. Quando eu tenho um derivado, a partir desse alegre aí, eu poderia formar alegremente, por exemplo. Ele se comporta alegremente. Né? Essa blusa ela não é só azul, ela é azulada. Então, se eu dissesse, é uma caneta azul, azul seria primitivo. Mas quando eu digo é uma caneta azulada, agora eu acrescentei ao azul o sufixo ada. Portanto, eu tenho um adjetivo, derivado. Então, é a mesma noção que nós já temos de palavras primitivas e derivadas. Ok até aqui? Então, o adjetivo possui 4 classificações: simples, composto, primitivo ou derivado. Os adjetivos, assim como os substantivos, eles apresentam também flexões de gênero, grau e número. A mudança aí de gênero masculino e feminino, que nós vamos classificar em biformes e uniformes. A mudança de número, singular ou plural. E a mudança de grau, que pode ser superlativo ou comparativo. E aí nós vamos ver isso mais especificamente. Então, os adjetivos, assim como os substantivos, possuem flexões. A gente sabe que se o adjetivo ele acompanha o substantivo, ele vai ter que se flexionar de acordo com o substantivo. Se é menina, o adjetivo tem que ser no feminino. Menina, bonita. Menino, bonito. Meninas, bonitas. Então, essa flexão do adjetivo com o substantivo é uma relação lógica, vamos dizer assim. Vamos lá com relação ao gênero.
Quando a gente fala de gênero do adjetivo, nós vamos dividir os adjetivos em uniformes e biformes. Os uniformes são aqueles que utilizam uma única forma para concordar tanto com o gênero masculino quanto com o gênero feminino. A mesma ideia que nós vimos do substantivo. Comumente, os adjetivos que terminam em E, Z, M e L são adjetivos uniformes, ou seja, possuem a mesma forma para masculino e feminino. Feliz. Feliz é um adjetivo, termina em Z. Então, eu digo menina feliz, menino feliz. Então, feliz é usado de forma uniforme. Verde, né, terminando em E. A blusa é verde, blusa é feminino, né, a palavra feminina, substantivo feminino. Casaco, o casaco é verde, casaco é um substantivo, uma palavra masculina. Então, observar aí que a ideia de uniforme é quando você usa uma única palavra e ela designa tanto o sexo masculino quanto o feminino. E a regrinha ainda diz que comumente, ou seja, geralmente, aqueles adjetivos que terminam em E, Z, M e L são adjetivos uniformes. Com relação aos adjetivos biformes, nós temos aí aqueles que irão mudar de acordo com o gênero, que irão acompanhar o substantivo. O senhor é bonito, a senhora é bonita. Tamires é uma mulher divertida, Ronald é um homem divertido. A blusa é branca, o casaco é branco. Observem que aqui a mudança de gênero do adjetivo é feito pelo artigo, o indicando masculino e a indicando feminino. Então, a ideia que nós temos de gênero do adjetivo é bem simples. Uniformes, quando nós temos a mesma forma para indicar masculino e feminino, e biforme, quando eu faço a mudança do artigo, o a para indicar gênero feminino e o o para indicar gênero masculino. Ok? Certo? Beleza. Com relação ao número, número é a ideia de singular ou plural, né? E a regra usada para formar o plural dos adjetivos é bem simples e é a mesma para a formação dos substantivos, pois aquele princípio básico de acrescentar o S, ele será a nossa regra geral. Entretanto, vamos observar algumas coisinhas como a banana madura, as bananas maduras, o homem chateado, os homens chateados. Então, só observar que aqui nós apenas acrescentamos o S, que é a regra geral. Entretanto, calma aí só um pouquinho. Entretanto, quando a gente fala de adjetivos compostos, a regra diz que somente varia o último termo. Então, no primeiro caso aqui, nós temos adjetivo simples, formado por um único radical, maduro, chateado, substantivo, adjetivo. Nossa, estou aqui no substantivo ainda, gente, desculpa. Adjetivo simples, porque só tem um radical. No caso dos adjetivos compostos, nós temos que ficar atento à regrinha. Porque quando eu tenho minha avó é afro-brasileira, observem que o plural é feito afro-brasileiras. Ou seja, em substantivos compostos, a regra diz que eu coloco o plural, que eu faço o plural apenas no último elemento. Ele é mal educado. Eles são mal educados. Ok? Adjetivos compostos, a regra diz que eu coloco o plural apenas no último adjetivo. Porém, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, uma observação importante. Quando o adjetivo composto for formado por um substantivo também, ou seja, nós temos duas palavras dando ideia de adjetivo composto. E a última palavra é um substantivo. Aí eu preciso ficar atento a isso. Ó. O teto é amarelo canário. Observem que o amarelo, ele não é um amarelo comum, mas um amarelo canário. Então, eu tenho aqui amarelo adjetivo, canário também funciona como adjetivo, porque é o amarelo canário, só que canário também é um substantivo. Então, quando o meu adjetivo composto tiver no final, né, a última palavra for um substantivo, nós conservamos a palavra sem fazer plural com nenhuma delas.
O teto é amarelo canário. Os tetos são amarelo canário. Não coloco plural em nenhuma das palavras. O tecido é vermelho sangue. Os tecidos são vermelho sangue. Por quê? Só observando a diferença das duas aqui. Observem que lá em cima eu também tenho um adjetivo composto. Só que quando eu tenho o adjetivo composto, no primeiro caso, afro-brasileiras, eu tenho duas palavrinhas que funcionam como adjetivos. Afro, fazendo referência à África, e brasileiros, fazendo referência ao Brasil. Então, são adjetivos que caracterizam a pátria. Como mal educados. Tanto mal quanto educados são adjetivos. Quando eu tenho a formação amarelo canário e vermelho sangue, eu tenho adjetivo composto, mas formado por um substantivo. Portanto, a regrinha é diferente. Ficou claro isso aí para vocês? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim ou não? Ok? Beleza. A regra para adjetivo simples é bem fácil e para composto é só estar observando isso aí. Continuando, então. Com relação ao grau. Com relação ao grau, os adjetivos são caracterizados de acordo com o grau, pois podem indicar grau normal, comparativo ou superlativo, que indica para a gente as intensidades que o adjetivo pode atribuir a um substantivo. Observem que o tempo todo nós estamos chamando atenção para o fato de que o adjetivo atribui algo ao substantivo. Dessa forma, o algo que será atribuído, no caso do grau, vai demonstrar uma intensidade de grau normal, uma intensidade comparativa ou uma intensidade superlativa. Por exemplo, grau normal. Fabiana é inteligente. A palavra inteligente é para a gente um adjetivo. Está caracterizando Fabiana. Mas eu quero usar comparativo de igualdade. Fabiana é tão inteligente quanto Leandro. Observem que agora eu não estou intensificando. Eu usei um elemento para chamar a atenção, e é só nesse caso que você intensifica, porque você chama a atenção para o adjetivo, mas de forma igual. Fabiana é tão inteligente quanto Leandro. E aí nós usamos o tão quanto, que funciona como comparativo de igualdade. Superioridade. Mais, né? Agora você já tem a ideia de que um é mais do que o outro. Fabiana é mais inteligente que Leandro. E quando você tem o comparativo de inferioridade, você usa o menos. Leandro é menos inteligente que Fabiana, ou Fabiana é menos inteligente que Leandro. Então, só para vocês observarem nesse caso, que eu tenho o grau normal e eu tenho o grau comparativo, que pode aparecer de 3 formas diferentes. Pode ser um comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Ok até aqui? Certo? Eu tenho ainda o chamado grau superlativo, que vai se dividir em 4 modos diferentes. Eu tenho superlativo relativo de superioridade. É a ideia de que uma é mais entre as outras. Fabiana é a mais responsável das filhas. Observe que ela não é mais que alguém. Ela é mais entre todas. Então, ela se destaca entre as outras. Superlativo relativo de inferioridade. Tamires é a menos responsável das filhas, ou seja, entre todas é a que menos se destaca. Superlativo absoluto analítico e sintético. Esses são aqueles que nós utilizamos ou uma palavrinha para indicar o superlativo ou o sufixo, que acontece também no substantivo. Então, eu tenho o absoluto analítico. Adriana é muito inteligente. E aí, eu usei uma outra palavra para indicar o superlativo. Jéssica é inteligentíssima. Agora eu usei o sufixo íssima para indicar aí o superlativo. Então, quando eu acrescento uma outra palavrinha, eu digo que é um absoluto analítico. Quando eu acrescento um sufixo, eu tenho um absoluto sintético. Ok, pessoal? O que a gente precisa guardar aqui? Porque bastante classificação, né? Mas nós vamos ficar atentos para o seguinte. Quando a gente fala de grau do adjetivo, ou ele está no grau normal, ou ele está no comparativo, ou ele está no superlativo. É isso que vocês precisam observar.
Ou ele está no normal, que é o que a gente usa, né? Feliz, por exemplo, inteligente. Ou ele está sendo usado para comparar alguma coisa, e aí essa comparação ela pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Lembrar que nós temos 3 possibilidades de comparação. E eu tenho o superlativo, que demonstra para a gente algo superior, que pode ser de inferioridade ou de superioridade. Você tem ali, é mais entre todas, que indica a superioridade, é menos entre todos, que indica a inferioridade, e você tem o analítico e o sintético, onde você coloca ao extremo, né? Ela é muito inteligente e ela é inteligentíssima. E aí é interessante quando a gente fala do absoluto analítico e do sintético, porque quando eu tenho a seguinte expressão, a seguinte oração: Fabíola é muito inteligente. Deixa eu mudar o inteligente aqui. Fabíola é muito bonita ou muito linda. Fabíola é muito linda. Fabíola é lindíssima. Se eu perguntasse para vocês, o adjetivo usado para caracterizar Fabíola é o mesmo? Sim. Eu usei o adjetivo linda, não é isso? Mas entre ser muito linda e lindíssima, há uma diferença? Sim. O grau absoluto sintético, ele é pra gente o grau maior. Então, ela é linda. É como se eu dissesse que ela é bonita, mas tem outras pessoas que são bonitas iguais a ela. Então, é um linda comum. Ela é muito linda. Ou seja, ela se destaca. Observem que eu já estou mudando. Ela é lindíssima. É como se eu dissesse que ela está no auge da beleza. Não há ninguém comparado à beleza dela. Então, é interessante a gente estar destacando isso, porque o adjetivo é o mesmo. Entretanto, quando você acrescenta grau, você também vai atribuindo uma característica de importância e de valor diferente. Ela pode ser só linda, ela pode ser muito linda e ela pode ser lindíssima, que seria o grau maior. Então, há diferença entre o analítico e o sintético, e guardando aí ou anotando que o sintético é o grau maior. Indica pra gente o máximo. Ok? Até aqui? Certinho? Oi, certinho aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Continuando então. Só lembrando que se nós vimos aqui uma variação do adjetivo de gênero, número e grau, a gente precisa observar que além dessas mudanças de gênero, número e grau, o adjetivo também indica algumas características ou possui algumas características que o identificam. Por exemplo, eu tenho os chamados adjetivos pátrios. O que são os adjetivos pátrios? São aqueles adjetivos que possuem a função de caracterizar, de indicar uma característica, dando a ideia da origem, da nacionalidade da pessoa. Esses adjetivos pátrios também são chamados de adjetivos gentílicos. Então, eu tenho quem nasce no Ceará, cearense, fazendo referência à cidade natal, né? No Amapá, amapaense. Não vou ler todos não, tá? São Paulo, paulista, tem até uma outra classificação também, que eu não estou lembrando agora. Em Pernambuco, pernambucano, e vai embora. Nos Estados Unidos, ele é americano. Quem tem nacionalidade portuguesa e brasileira é luso-brasileiro. Então, fica atento, porque quando eu digo assim, Ana é bonita, Ana é baiana, eu estou usando 2 adjetivos, bonita e baiana. Entretanto, um adjetivo está relacionando-se a uma característica de Ana, que seria o fato dela ser bonita. Quando eu digo que Ana é baiana, o baiana está relacionando-se à origem da Ana. Então, não é mais uma característica, mas uma identificação da nacionalidade, da sua origem. Então, essa é a função dos adjetivos pátrios ou gentílicos. Eles não caracterizam, mas eles identificam, direcionam para a identificação do adjetivo pátrio, da naturalidade, da nacionalidade. Certinho? E observem ainda que os adjetivos pátrios, eles também podem ser simples ou composto, né? Nós temos cearense, que veio de Ceará, e observem que cearense é para a gente um adjetivo simples, porém derivado, não é isso? Simples e derivado, porque esse ense que apareceu aqui, ele é para a gente um prefixo.
Então, se eu fosse classificar esse adjetivo, eu diria cearense, adjetivo simples e derivado. Luso brasileiro, adjetivo composto. E aí nós teríamos, se fosse voltar lá na história de formação de palavras, né? Uma composição por justaposição. Portanto, eu tenho aqui uma espécie de substantivo derivado, porque você juntou dois adjetivos. Então, o uso brasileiro seria para a gente um adjetivo composto e derivado. Certo até aqui? Dando continuidade, além dos adjetivos, nós temos também as chamadas locuções adjetivas. Isso aqui é interessante vocês prestarem atenção, porque muitas vezes a gente pensa que não tem função, não tem necessidade de eu usar a locução adjetiva, visto que significa a mesma coisa. Então, eu posso optar? Então, se eu posso optar, eu nem preciso saber da locução adjetiva. Não é assim. Quando você tem a opção, significa que ela pode te auxiliar numa produção textual, numa escrita de um texto ou de uma oração em que você precisa usar mais de uma vez a mesma palavra. Então, eu sei que a locução adjetiva é uma locução porque é um agrupamento, né? Uma formação com mais de uma palavra. E você diz que é adjetiva porque tem função adjetiva. Isso aí, Gustavo. É interessante a gente saber, porque quando você faz a coesão, os elementos do texto ali, às vezes você sai colocando o tempo todo, né? Ah, o carinho da minha mãe, o amor da minha mãe, o abraço da minha mãe. Então você sai repetindo, de mãe, de mãe, de mãe. Fica cansativo, fica redundante. Então você precisa usar elementos que tornem o texto o quê? Coeso, que tenham uma relação, que tornem o texto fluente e evitar essa repetição. Então eu poderia substituir de mãe por materno. Então essa é a função das locuções adjetivas. Assim como é a função da locução verbal, que nós iremos ver mais à frente, da locução adverbial. Quando você tem possibilidades de uso de escrita, significa que está te ajudando em alguma coisa. Então, a locução adjetiva, ela é formada por um substantivo e uma preposição. Olha só que interessante, é uma locução adjetiva, mas ela é formada por um substantivo e uma preposição. Amor de mãe. De é a nossa preposição, mãe é o nosso substantivo. E aí eu formo o amor materno. Período da tarde. Da é a nossa preposição e tarde é o nosso substantivo. Então, só observar a formação, porque para chegarmos ao adjetivo, a locução adjetiva é formada de preposição mais substantivos. Quais são as preposições que podem aparecer? De, em, com, sem. Algumas outras podem aparecer também. Só lembrando aqui, ó, amor de mãe, amor materno. Período da tarde, período vespertino. Dor de barriga, dor abdominal. Poderia ser dor de abdômen também, né? Só não existe dor barrigal, né? Conselho de mãe, já apareceu até lá em cima, materno. Conselho de pai, paterno. Vento de outono, vento frio, ou poderia ser também outonal, que existe ali. De criança, infantil ou pueril. De gelo, glacial, né? Era do gelo, era glacial. De terra, terrestre. Sem escrúpulos, inescrupuloso. Observem que agora eu modifiquei a minha preposição. Aves da noite, aves noturnas. Período de ano, período anual. Evolução do homem, evolução humana. Então estejam atentos, porque às vezes aparece já pra gente assim, ó. Ah, eu recebi o amor de mãe. Ou, eu recebi o amor materno. E aí você precisa entender que aquele materno que apareceu ali é um adjetivo formado de uma preposição mais um substantivo. Então, quando aparece para a gente já o adjetivo, fiquem atentos se ele não veio de uma locução adjetiva. Ok? Perguntas? Relativo a fogo, quem sabe? Brilho de fogo. Relativo a fogo é o quê? De gelo é glacial. E de fogo? Só de curiosidade. Ninguém? Ígneo. Muito bem, Leandro. Relativo a rio.
Água do rio. Água do rio, água fluvial. Porque pluvial, Gustavo, é de chuva. Pluvial, tá? Pluvial, chuva, fluvial do rio. Ok? Relativo à guerra. Armas de guerra. Momento de guerra. De guerra. Qual é o nosso adjetivo? Não. Não é, João Pedro? Bélico. Arthur deve estar olhando na internet. Só pode. Bélico, isso aí. Ok, pessoal. E de macaco, Arthur? Macaco, Arthur? Não, não é primata, não. Mico-leô, Arthur? Quando você faz referência a macaco, é símico, de siamês, né? Símico, tá? Leão, leonino, e vai embora. É interessante observar, porque tem muitas palavras que aparecem assim pra gente, nossa, diferente, né? Nunca ouvimos falar, como, por exemplo, fogo, como bélico, que nem tem relação, né? Guerra, e forma o bélico. Então, é interessante estar atento aí para essas locuções adjetivas. Continuando aqui. O adjetivo, ele também pode aparecer pra gente tendo função adjetiva, mas, na verdade, sendo um pronome. E aí é interessante destacar que nós teremos o chamado pronome adjetivo. É um pronome, porém usado com valor de adjetivo. Significa que outras palavras podem apresentar o valor do adjetivo. Então, eu diria que aqui houve uma adjetivação. Lembram da substantivação? Aqui ocorre adjetivação. O que é a adjetivação? Outra palavra que passa a ter valor de adjetivo. Então, o pronome adjetivo ele é usado para assumir essa função de adjetivo. Dessa forma, ele vai acompanhar o substantivo, modificando o valor do adjetivo. E também varia em gênero, número e pessoa. Por exemplo, ao invés de eu dizer a amiga é uma companheira de todas as horas. Minha amiga. Nossa, mas parece que não está caracterizando. Está sim. Não é uma amiga qualquer. É a minha amiga. Se eu dissesse a amiga é uma companheira, seria qualquer amiga, qualquer pessoa que eu considero amiga. Que eu considero o que alguém considera. Nesse caso, minha amiga, eu estou definindo que é aquela pessoa que é a minha amiga, que na minha visão eu a considero como amiga. Então, você direciona, você transforma ela em algo único. Então, nesses casos, assim, os pronomes perdem a função de pronome, passam a ter função adjetiva. Aquele filme é muito bom. Se eu dissesse o filme é bom, tá? Qual filme? Você poderia citar vários filmes. Quando eu digo aquele filme, eu estou especificando. Eu estou direcionando que é aquele do qual eu estou apontando, do qual eu assisti, do qual estamos falando. Meu irmão chegou hoje de Portugal. Não é um irmão qualquer, um irmão de qualquer pessoa, é o meu irmão. E eu o caracterizei como meu irmão. Suas dúvidas serão respondidas pela professora. São as suas. Qual a característica das dúvidas? Pertencem a você, são suas dúvidas. Aquelas estudantes passaram no exame com louvor. Não são quaisquer, são aquelas. Então, observem que eu tenho aqui os pronomes possessivos, minha, meu e suas, e os pronomes demonstrativos, aquele e aquelas. Nesse caso, os pronomes perderam a função de pronome. Eles não estão substituindo nome nenhum. Se vocês observarem, depois deles ainda tem o nome, ó, minha amiga, aquele filme. Então, o nome apareceu. A ideia do pronome que indica ali posse ou demonstrativo, ou que substitui um nome, desaparece aqui pra gente. Esses pronomes passam a ter valor adjetivo. Então se você pedisse para a gente fazer a análise morfológica da primeira oração, eu tenho que colocar minha como adjetivo? Não, você pode colocar como pronome, mas você precisa estar atento que esse pronome ele sofre adjetivação, ok? Como acontece se você fosse fazer análise morfológica com uma palavra, por exemplo, o verde.
verde ali no caso, se transformou para a gente no substantivo. Vou sim, Bárbara, porque está acompanhando o adjetivo. Mas nesse caso aqui, minha amiga, o minha ele é um pronome que tem função adjetiva. Então, como ocorre, se fosse a pergunta, como ocorre o processo de adjetivação? O pronome possessivo que aparece na primeira oração, ele atribui ao substantivo uma característica, ou seja, ele passa a ter valor de adjetivo. Ok? Dúvidas? Perguntas? Até aqui? Ou tudo ok? Tudo certinho? Então, aguardem só um momentinho. Estou encerrando a aula.